Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje trago-vos a segunda edição da rubrica Perguntas e Respostas. Para quem acompanha o canal, certamente que conhece já esta rubrica. Para quem não acompanha, nesta rubrica eu vou selecionar, vou escolher algumas das vossas questões, algumas das vossas perguntas e vou simplesmente responder, esclarecer. Vamos então às vossas questões, às vossas perguntas. As vossas questões são bastante pertinentes. Uma das questões deixada num dos vídeos do canal: os psicopatas são agressivos? Não necessariamente. A imagem do psicopata agressivo está associada ao cinema, está associada aos filmes que nós vimos, mas nem sempre é assim. Os psicopatas não são apenas aqueles que cometem crime, aqueles que cometem homicídio, aqueles que matam, aqueles que assassinam. Os psicopatas são aqueles que usam os outros para atingir os seus fins, os seus objetivos, certo? Usam as pessoas como meios para atingirem os seus fins e não como fins em si próprios. Isto, por definição, é um psicopata, digamos assim. E muitas vezes as pessoas não sabem, não têm noção, não têm consciência que estão a ser instrumentalizadas, utilizadas por alguém, manipuladas por outra pessoa. Isto é, o psicopata muitas vezes manipula as pessoas e muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Sendo assim, dificilmente se consegue ver a agressividade no psicopata. Mas no seu interior, eles são altamente agressivos. No seu interior, eles são altamente instáveis. Mas contudo muito sutis, contudo muito conscientes até onde podem mostrar essa agressividade. Ok? Perceberam? Faz sentido? Outra questão bastante pertinente, bastante curiosa, deixada num dos vídeos do canal: será que numa gravidez psicológica a barriga mexe? A autora desta questão garante que durante a sua gravidez psicológica a sua barriga mexeu e até mesmo outra pessoa sentiu. Mas a barriga não mexe. Não mexe. Isto é, não mexe, não exatamente. O que eu quero dizer é que durante este processo, durante este fenómeno de gravidez psicológica, existe uma série de alterações hormonais, alterações físicas, psicológicas, mas a barriga não mexe mais que outra pessoa qualquer não grávida. Isto é, existem várias razões pelas quais a barriga pode mexer. Uma digestão mal feita, por exemplo, certo? Não apenas e unicamente a existência de um bebê dentro do útero. Se não existe bebê dentro do útero, esse fator, essa razão pelo qual a barriga mexe, não existe, certo? Apesar de todas as alterações físicas e psicológicas, se não existe bebê, essa razão da barriga mexer não vai fazer sentido. Mas existem mais outras razões pelas quais a barriga mexe. E muitas vezes a nossa percepção é alterada, é contaminada pela nossa expectativa. E a nossa expectativa associada a um estímulo pode fazer com que alteremos a nossa percepção. Isto é, a barriga pode mexer devido a outros fatores qualquer, devido a uma má digestão. Se nós temos na expectativa que seja um bebê, podemos, numa autossugestão, podemos enganar a nossa percepção devido a essa expectativa. Faz sentido? Uma pergunta também bastante curiosa, interessante, deixada num dos vídeos do canal: como lidar com os traumas? Muitos de nós já passamos por coisas inimagináveis, certo? E alguns de nós ficamos traumatizados e não conseguimos superar aquele momento, não conseguimos superar aquela dor. Como lidar com os traumas? Esta resposta está longe de ser unânime, mas existem uma série de técnicas, uma série de métodos, terapias, psicoterapias, abordagens teóricas, abordagens práticas para enfrentar, superar os traumas, certo? Mas todas elas tocam num ponto essencial: ressignificar, conseguir olhar, ou fazer olhar para aquilo com outra perspectiva, com outros olhos, de outra forma. Em nenhum momento, nenhuma dessas terapias vai fazer-nos esquecer aquele momento, vai fazer-nos apagar aquele momento do passado, aquele momento de dor. Quando nós superamos um trauma, é como se olharmos para aquele momento de outra forma. É
como se lhe dessemos outro significado. E tocando nesse ponto do significado, olhar de outra perspectiva, existem muito mais coisas que podem contribuir para esse ressignificar, para esse olhar com outros olhos, noutra perspectiva. Muitas vezes uma simples conversa com um amigo, muitas vezes um simples livro, pode ajudar a ressignificar aquele momento que nos fazia dor lá no fundo. Obviamente que há abordagens mais eficazes, mais eficientes para ressignificar, para alterar a perspectiva que nós temos sobre aquele momento, certo? Muitas vezes as abordagens mais profissionais são mais eficazes, mais eficientes, mas por vezes acontecem milagres, entre aspas. Isto é, por vezes a pessoa lê um livro e tem uma epifania. Por vezes a pessoa está sozinha e pode ter uma epifania, sozinha, simplesmente, e sozinha conseguir ressignificar aquele momento. Simples. Outra questão bastante interessante, que toca no tema dos traumas, uma questão deixada por uma fã do canal. Ela garante que não se lembra nada antes dos 8 anos de idade. E ela põe a questão: será que tive algum trauma, algum momento de sofrimento antes dos 8 anos que me fez esquecer a minha infância? Não exatamente. Isto é, a nossa mente, o nosso cérebro tem uma série de estratégias, uma série de mecanismos, uma série de defesas para nos proteger do sofrimento. É verdade? Muitas vezes o nosso cérebro faz-nos esquecer de determinado momento de sofrimento para não os sofrermos. O nosso cérebro tem essas defesas, é verdade. Mas não é o único motivo pelo qual isso pode acontecer. Existem várias explicações possíveis, como por exemplo o excesso de estímulo. Quando existem muitos estímulos à nossa volta e a nossa atenção não consegue focar, por algum motivo, dificilmente conseguimos memorizar, seja o que for, se a nossa atenção não consegue focar o suficiente no estímulo, por exemplo. Outra explicação possível é privação de sono. Uma pessoa que não dorme bem durante algum tempo, a memória, em termos cognitivos, começa a funcionar de forma incorreta. Não funciona de forma saudável. As pessoas têm mais dificuldades em memorizar algumas situações, enquanto não dormem às 8 horas, por exemplo. Outra explicação possível é na presença de medicamentos, de substâncias. Algumas substâncias interferem diretamente na nossa memória. Assim sendo, existem várias explicações possíveis para o facto de não se lembrar de antes dos 8 anos. O facto de ser um trauma não é apenas e unicamente a única explicação possível. Existem outras explicações. Por isso, faz sentido? Outra pergunta bastante curiosa e muito inteligente. Uma pergunta que toca no tema da mente e do corpo. Uma pergunta que talvez vocês já se fizeram, vocês próprios, muitas vezes. Em que medida é que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, pode curar a nossa fisiologia? Se é que eu percebi corretamente, em que medida é que a nossa mente pode curar o nosso corpo? Posso explicar de forma simples, resumida e muito rápida, mas clara, para vocês perceberem facilmente. Imaginemos uma fobia, um medo, de origem inconsciente, consciente, seja o que for. Normalmente os medos e as fobias têm todos a origem inconsciente. Quando nós temos medo, quando nós temos uma fobia, perante aquele objeto fóbico, aquele objeto que nos mete medo, ficamos ansiosos, certo? E o nosso sistema límbico no nosso cérebro, aquela zona, é responsável por processar as emoções. E cada vez que ficamos ansiosos, com medo, envia um sinal para a nossa amígdala, também uma zona do nosso cérebro. Por sua vez, essa amígdala envia um sinal para as nossas suprarrenais, que quando estamos ansiosos, com medo, produzem uma substância chamada cortisol. E o cortisol influencia todo o nosso organismo, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo, os nossos órgãos e principalmente o nosso sistema imunitário. Quanto mais cortisol, mais o nosso sistema imunitário está fraco. Isto é, quanto mais ansiosos, mais cortisol se produz e mais fraco terá o nosso sistema imunitário. Muito simples. Assim sendo, quanto menos medo vocês tiverem, quanto menos fobias vocês tiverem, mais tranquilos vocês vão estar, menos ansiosos,
menos cortisol e mais resistentes a doenças. O vosso sistema imunitário vai ficar mais forte e o vosso corpo, os vossos órgãos vai recuperar mais rapidamente, porque o vosso sistema imunitário estará mais forte. Perceberam? Lógico? Não. Como é que eu sei que não estou no Matrix? Vocês acham? Se essa questão remeter para o filme The Matrix, dificilmente saberíamos se estávamos ou não dentro do Matrix. Dificilmente saberíamos, segundo o filme do Matrix. Mas se essa questão remeter de forma metafórica para algo mais antigo, como por exemplo a alegoria da caverna de Platão, saber ou não se estávamos dentro do Matrix era uma questão de seguir a luz. Certo? Faz sentido? Para quem conhece a obra da Caverna de Platão, sabe exatamente o que eu estou a falar. Faz algum sentido? Ou será que não? Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter sido claro para vocês. Continuem a deixar as vossas questões, as vossas perguntas, as vossas opiniões, tudo isso é muito importante. Gostava de conseguir continuar com esta rubrica, por isso deixem as vossas questões nos vídeos e eu responderei, certo? Obrigado mais uma vez, subscrevam o canal, é muito importante para o canal crescer. Obrigado pelos vossos likes, os vossos comentários, dúvidas, sugestões, tudo isso. Muito obrigado e até amanhã.